Olá, sou o Willer Matias, seja bem-vindo ao nosso canal Criacionismo. No vídeo de hoje, Criacionismo em 7 minutos, estarei abordando à luz das Escrituras Sagradas se havia ou não a existência de outros seres antes de Deus criar a Terra e o ser humano. Em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: "Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente." Aqui deixa claro o termo pluralístico, os mundos. Né? O termo cosmo do grego significa mundos ou universo, né? E tudo o que o compõe. Se a gente for aqui em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz: "A quem constituiu o herdeiro de tudo", se referindo a Cristo, né? "Por quem fez também os mundos", ou o universo, o cosmo, mesmo contexto. A gente vai em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, aqui usa o termo: "Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens." O termo cosmo aqui é o mesmo termo usado nos outros versos, dá a entender o universo, mundos, enfim. Então, muitos estudiosos entendem que esse termo dá a entender que existem outros mundos habitados que contemplam o que acontece aqui na Terra. E o que acontece aqui na Terra, para eles, é como se fosse um espetáculo. Tá? Bom, será que as Escrituras Sagradas deixam a evidência da existência de outros seres, quem sabe de outros mundos habitados? Então, vamos ver o que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 12, verso 12, fala o seguinte: "Pois alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habita." Aqui usa um termo pluralístico, céus, dando a entender que existe mais de um céu. "E vós", dando a entender que existem outros seres, "que neles", ou seja, que nestes céus, que nestas variadas regiões celestes, habita. Em 1 Reis capítulo 8, verso 27, ainda confirma isso: "E eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderia conter." Aqui dando a entender com clareza essa pluralidade da existência de várias regiões celestes. Mas será quantas regiões celestes poderia existir? Vamos ver se a Escritura Sagrada diz algo sobre isso. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 e 4 diz, ali Paulo falando em um contexto de arrebatamento: "Foi arrebatado ao terceiro céu." Se existe o terceiro, existe o segundo, existe o primeiro. E ele descreve esse terceiro céu como um lugar paradisíaco, maravilhoso, perfeito, bonito e santo. Até aqui já entendemos, no mínimo, que existe no mínimo 3 céus. Entendemos que o primeiro céu é esse céu nosso, aonde vários seres sobrevoam, as aves, os insetos, enfim, quando a gente olha para cima, nesse céu azul, né? Então, esse é o primeiro céu. O segundo céu já seria o céu astral, onde está o Sol, a Lua, as estrelas e diversos planetas pela ciência já encontrada, né? A gente vai ver com mais detalhe mais para frente sobre isso. E o terceiro céu, que está acima do nosso céu, desse céu astral, é o céu dos céus, onde Deus habita. Bom, em Efésios capítulo 3, verso 14, nos dá mais detalhe ainda: "Do qual toda a família nos céus." Olha, dando a entender com clareza a existência de outros seres. Toda a família nos céus, no céu astral, nesse universo, e no céu acima dos céus onde Deus habita. Então, se existisse só ser vivo só no céu dos céus onde Deus habita, então usaria o termo singular, no céu, né? Mas aqui o termo é plural. Hebreus capítulo 2, versos 6 a 7 diz de que nós fomos criados menor do que outros seres, do que os anjos. Então, antes de existir o ser humano, já existiam outros seres, como os anjos. Ezequiel 1, versos 5 a 8, aqui descreve outros tipos de seres. 4 seres viventes, semelhanças de homens, 4 rostos, 4 asas, pé de bezerra, cor de cobre polido, tinha o rosto era semelhante de homem, o rosto semelhante de leão, de boi, de águia, enfim. Então, Ezequiel ele viu uma visão ali espantosa. Em Jó capítulo 1, verso 6, se a gente analisar, comparando com Efésios capítulo 3, verso 14, que usa o termo família dos céus, aqui em Jó capítulo 1, verso 6, usa o termo filhos. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Alguns falam: não, mas isso aqui foi uma reunião dos anjos no céu, onde Deus habita. Bom, à luz das Escrituras Sagradas, não seria possível isso. Por quê? Vamos ver. Olha só. Lucas 10, 18, Jesus diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." Satanás foi lançado do céu para baixo. Em Apocalipse 12, verso 7 e 12, "E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ele foi precipitado para a terra. Alegrai-vos, ó céus." Olha, enfatizando de novo. "E vós, o que neles habita." Olha de novo aqui. Falando que as regiões celestes há seres habitando. Que deixa claro que Satanás não teria como ter acesso ao céu. Então, no mínimo, dá a entender que a afirmação em Jó capítulo 1, verso 6, essa reunião foi feita em alguma outra região celeste, em outro planeta, possivelmente, enfim. Ali em Colossenses capítulo 1, verso 15 e verso 16, descreve distintamente outros seres. Olha só.
sejam tronos, ali dá a entender reis, né? Sejam dominações, domínios, né? Sejam principados e sejam potestades, seres poderosos. Se a gente for aqui um exemplo em 1 Pedro capítulo 3, verso 22, deixa mais claro ainda, ó. O qual está a destra de Deus, falando de Cristo, né? Tão sujeitado aos anjos, vírgula, então já separou anjos à parte, e às autoridades, dando a entender o contexto terreno, as autoridades, governo, líderes, e às potências, ou o termo de novo, potestades, seres poderosos. Olha só, Isaías 45:18 nos leva a uma conclusão bem interessante. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, e a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Aqui Isaías 45:18 deixa claro que Deus é criador e que ele cria o planeta Terra e por um período ficou sem forma e vazia, mas ele encheu de vida. Deus cria as coisas com um propósito e com um propósito de sempre compartilhar sua criação com seres vivos. Cada artista, ele se sente realizado criando a sua arte. O pintor pinta, o compositor de música compõe. Ele nunca para de fazer isso, porque é a maior realização dele. Imagina então Deus, que é o criador, o porquê se criaria só o planeta Terra habitado? Tanto poder que ele tem, ilimitado, porque nós, na nossa compreensão, limitaríamos o poder de Deus em dizer que ele não criou outros seres, outros mundos, enfim. Para você ter noção, segundo a ciência, o universo possui 200 bilhões de galáxias, similar a nós. Que em cada galáxia dessa possui no mínimo 20 bilhões de estrelas. Isso é um cálculo da ciência, enfim. E os astrônomos estimam que existe um exoplaneta por cada estrela que existe nas galáxias. Para você ter noção, o nosso Sol, só ao redor do nosso Sol, possui 8 planetas. O nosso Sol, ele é apenas uma das estrelas existentes na nossa galáxia Via Láctea. Existem estrelas muito maiores aí. Para você ter noção, a VYC-MA é 2.100 vezes maior que o Sol. Então, quantos planetas possivelmente poderia orbitar ao redor dessa estrela, para você ter noção? Os cientistas estimam que até este momento já foram confirmados, localizados 4.126 outros mundos. Se estão ou não habitados, até esse instante não tem essa informação. Mas à luz da Escritura Sagrada, a gente chega a essa conclusão de que Deus é criador e que o seu maior prazer é criar. E se ele é o Deus vivo e ele cria tudo com propósito, ele vai compartilhar essa criação dele com seres vivos. Deixa entender que há sim outras regiões habitadas. E no mínimo concluímos que já existia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos antes de nós. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e marque o sininho para ser notificado aí dos vídeos posteriores que estarei disponibilizando aqui no canal Criacionismo. Deixa abaixo sua opinião, o que você acha sobre esse tema e sugira novos vídeos aí para o canal também, tá ok? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.